Então tá, voltamos com Travessia Esportiva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, quinta-feira, 15 de 2 de 2024. Esse episódio é uma gravação, ele vai ao ar às 19 horas. Então, para quem estiver nos acompanhando, quem sempre nos acompanha, quarta-feira pela manhã. Ontem nós não conseguimos fazer o nosso episódio, eu tive um compromisso inesperado, mas estou aqui. A Fábio tinha os seus compromissos hoje, porque também não é o dia dela, está aqui com nós no Travessia, embora ela tenha tentado fazer um esforço, mas ela já tinha algumas coisas agendadas. Então mandar um abraço aí para a Fábio, beijão. E quarta-feira que vem estaremos no nosso mesmo canal e nosso mesmo horário, às 10 da manhã. Então, sem mais delongas, vou pedir pro pessoal aí que sempre passa aqui pelo YouTube, se inscrever, compartilhar, comentar, que isso aí fortalece o Travessia Esportiva, ajuda eu e a Fábio a estar cada vez mais próximo de vocês e dos amigos de vocês que curtem esporte, curtem olhar podcasts sobre esporte ou escutar podcasts sobre esporte. Quem não conseguir ficar no YouTube, temos em outras plataformas e estão aqui descritas no vídeo logo abaixo. Então fiquem bem à vontade, quem não conseguir acompanhar o ao vivo, fica salvo aqui no YouTube as lives, elas ficam todas salvas. Estamos no nosso episódio 68, então tá tudo aqui. E quem não quiser olhar pelo YouTube, também tem aqui na descrição, tem qualquer um desses que tu buscar vai ter o Travessia Esportiva. Falando de futebol, no dia 10/2 aconteceram alguns jogos importantes. E um desses jogos importantes, foi Real Madrid contra Girona. O Real em busca do seu 36º título, e o Girona, um time que já conquistou seus títulos, mas ali na terceira divisão, na quarta divisão do espanhol, e tá ainda em busca do seu primeiro título de La Liga. O Girona era um jogo de liderança, valia a liderança para os dois, Real Madrid perdendo, o Real Madrid não conseguiria avançar para os 61 pontos e se distanciar do Girona. O Girona ganhando se distanciaria do Real Madrid por 1 ponto. A vitória do Real Madrid ela foi importante porque o Girona ficou com 56 pontos e o Real Madrid avançou para os 61 pontos. Esse jogo, ele mais uma vez a gente pode destacar a soberania do Real Madrid, não por vencer de 4-0, porque é um placar elástico sim, mas tem muita coisa além desse placar elástico. Se a gente parar para analisar, a gente está falando de um Real Madrid desfalcado, de um Real Madrid que não tem as suas principais peças do elenco, peças importantíssimas, e um Real Madrid que ainda assim consegue vencer os seus adversários, dos mais fracos aos mais fortes. O Real Madrid consegue impor o seu ritmo de jogo, mesmo estando com uma dificuldade no elenco. O elenco do Real Madrid está sendo improvisado já tem um tempo. Carlo Ancelotti ele vem sofrendo na temporada, vem sofrendo com baixas importantíssimas. O goleiro Courtois lesionado, Militão, zagueiro, lesionado, Alaba lesionado, o Nath Fernandes lesionado e o Rudiger lesionado. E o que o Ancelotti fez?
o Ancelotti teve que se moldar, obviamente. E agora temos mais duas baixas. Brahim Dias lesionado, se lesionou no jogo da Champions. E o Bellingham, o artilheiro do time, lesionado. E o Real Madrid vai trabalhando com isso. O Ancelotti vai trabalhando com essas baixas. O Bellingham é uma baixa muito significativa, assim como Courtois, Militão, Alaba, Rudiger. Mas o Ancelotti, ele tem essa capacidade, ele é vamos dizer assim, um camaleão. Ele consegue se moldar de acordo com a dificuldade. E a gente vai ter um grande exemplo, é o jogador Tchouaméni, que está aqui na tela. O Tchouaméni, ele é um volante de ofício, mas atualmente ele está jogando pelo Real Madrid na zaga. É um jogador que o Ancelotti tem precisado dele na zaga, vem precisando dele na zaga. Já são 4 partidas que o Tchouaméni vem jogando na zaga, e nessas 4 partidas o Tchouaméni vem correspondendo muito bem como zagueiro. Talvez o Militão vai ter que suar muito a camisa agora para poder tirar o Tchouaméni aqui da zaga do Real Madrid, que não é uma posição que ele gosta. Ele mesmo já falou que por ele não jogaria na zaga. Ele prefere estar ali na volância, mais para frente. Mas a zaga não é uma posição primária ou secundária do Tchouaméni. Mas com essas baixas, esses desfalques, o Tchouaméni acabou se moldando para jogar na zaga e tem feito um papel excelente. E quando todos os jogadores estiverem à disposição do Carlo Ancelotti, acredito que também vai ser um problemão, porque o Carlo Ancelotti, ele tem uma solução na mão e ele tem um problema. A solução foi porque ele colocou o Tchouaméni na zaga e deu muito certo. Não sei de onde ele tirou isso, mas deu muito certo o Tchouaméni na zaga. E o problema é quando o Militão voltar, quando o Rudiger voltar, como é que vai ser? Quem é que vai dizer assim, poxa, e agora, Tchouaméni, sai daqui da zaga? Embora ele não seja zagueiro, ele tá jogando melhor que muito zagueiro. Vocês lembram lá do Sérgio Ramos no começo? O Sérgio Ramos não era zagueiro. O Sérgio Ramos, quem descobriu ele como zagueiro foi Pofechó, Luxemburgo. Acabou numa necessidade o Sérgio Ramos indo para a zaga e se tornou um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Talvez o Tchouaméni não permaneça na zaga, mas se ele continuar com essa mesma pegada na zaga, ele tem tudo para se tornar um excelente zagueiro, tá? E o Real Madrid lidera com 61 pontos, o Girona vem com 56, como a gente falou, estacionou ali no 56, e o Barcelona com 51, e o Atlético de Madrid com 48. O que a gente pode perceber dessa tabela do Campeonato Espanhol? É o domínio de Catalunha e o domínio de Madrid. A gente tem 4 times espanhóis, mas 2 times da mesma região. Atlético de Madrid e Real Madrid. Real Madrid em primeiro, Atlético de Madrid em quarto. Ambos ali de Madrid. E Girona e Barcelona, ambos os times são da Catalunha. Então tem uma soberania acontecendo aqui, bem de leve. A gente não sabe se vai permanecer a classificação até o final do campeonato, mas até o momento tem se destacado esses 4 times. E quando a gente fala de grandeza, né, o Real Madrid em busca do seu 36º título e o Girona não tem nenhum, a gente pode medir essa grandeza também por seus estádios. O estádio do Real Madrid tem capacidade para 81 mil espectadores, enquanto o do Girona tem para apenas 11 mil. Então tem um abismo
gigante aqui entre esses times, tanto de título como de estádio, mas o Girona tá aí mostrando o que veio, um time que recentemente estava jogando a Série B do Campeonato Espanhol. Há 2 anos o Girona estava jogando a Série B, subiu para a Série A, que a gente vamos dizer assim na linguagem brasileira, subiu para a Série A e hoje está aí, ó, segundo lugar do Campeonato Espanhol, que não é fácil. A gente tem vários times bons na Espanha. Se a gente for botar no papel, além desses que estão na classificação em primeiro lugar, tem o próprio Atlético, tem o Betis, tem o Real Sociedad, que a gente vai chegar daqui a pouco no Real Sociedad. Valência poderia estar ali brigando por título, Getafe, Sevilha, Mallorca, Celta. Então tem times aqui que poderiam estar no lugar de Girona, mas o Girona está representando muito bem a Catalunha, assim como o Barcelona. Claro que o Barcelona vem numa pegada diferente do Real Madrid. Até a gente falava em algumas lives da possível queda do Xavi. Ainda não aconteceu, mas ele mesmo disse que talvez ele não seja o técnico ideal para o Barcelona para a próxima temporada, porque ele está sentindo o cutuco, que a coisa não está fácil. O Thomas Tuchel, o treinador do Bayern de Munique, já se colocou à disposição do Barcelona para a próxima temporada. Então não sei se o Xavi permanece para a próxima temporada, mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos. Falando de jogos importantes do dia 10, no dia 10 também teve no mesmo horário um jogo que valia título também. Título não, valia liderança, só que esse jogo foi lá na Alemanha. E a gente está falando de um Leverkusen que vem encantando. Os olhos do mundo estão voltados para o campeonato alemão, para a Bundesliga, novamente. Claro que é um campeonato forte, não é um campeonato que não tenha muito destaque mundial, mas é um campeonato que ganhou um plus a mais com o treinador Xabi Alonso, treinador que a gente conhece, que jogou pelo Real Madrid, jogou pelo Liverpool, e um treinador que está sendo muito bem cogitado para treinar futuramente um Liverpool ou um Real Madrid. Um treinador espanhol, Xabi Alonso. E falando do Thomas Tuchel, eles se enfrentaram, Leverkusen contra Bayern de Munique, e o Leverkusen ganhou esse clássico, que também valia a liderança, por 3-0. E aí a gente volta a falar aqui de uma diferença de times. O gigante da Alemanha, o Bayern de Munique, o maior campeão da Alemanha, contra um Leverkusen que corre atrás do seu primeiro título de campeonato alemão. Pode ser que aconteça, tá? Porque do jeito que as coisas vêm se encaminhando, claro que ali na Espanha é muito mais difícil o Girona ganhar do Real Madrid, tirar esse título do Real Madrid pela diferença de pontos. Se a gente for ver a diferença de pontos, é possível. Mas se a gente for ver a tabela, for ver a constância, o peso de camisa, o Real ele se sobressai. Mas aí vocês vão dizer, pô, mas e aí o peso da camisa do Bayern na Alemanha? Tá, também. Mas só que se a gente for parar para analisar, o Bayern tem 31 jogos, 27 vitórias e só 4 derrotas. A diferença de pontos é pequena, 5 pontos. Eu acho que até, deixa eu ver na Espanha como é que tá, 56, 57, 58, 59, 60, 61. A diferença de pontos aqui também na Alemanha também é 5 pontos. Leverkusen lidera com 55.
após essa vitória de 3-0, que poderia ter sido mais, assim como o Real lá na Espanha ganhou de 4-0, poderia ter sido 5. Rosselu errou um pênalti, cobrou na trave. O Leverkusen também teve chance de fazer mais gols. O Leverkusen poderia ter feito só nas bolas perdidas ali, cara a cara com o goleiro, poderia ter sido 5-0 para o Leverkusen. Stuttgart em terceiro com 43 pontos e Dortmund em quarto com 40. Aqui já tem uma diferença gigante, né, de pontuação. 40 para 55, a gente já tem 15 pontos aí de diferença. É difícil o Dortmund buscar, o Stuttgart também é difícil. Então, acredito que o título na Alemanha fique entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Eu gostaria muito que o Leverkusen ganhasse esse título pela identificação que eu tenho com o Xabi Alonso, por ele ter jogado pelo Real Madrid. O Liverpool também é um dos times que eu simpatizo lá na Inglaterra. E por ele estar fazendo esse trabalho excelente, embora ele não tivesse jogado pelo Real ou Liverpool, o trabalho que ele vem fazendo, o jeito que o time dele vem jogando, é como se a gente tivesse 10 Xabi Alonso jogando ali dentro do campo. A identidade do clube ficou. O clube catou a identidade dele. Então tá muito, muito bacana de ver o campeonato alemão. Sobretudo acompanhar os jogos do Leverkusen, que cada jogo é uma aula diferente. E na Premier League também tivemos aí o City ganhando do Everton. Claro que eu vou falando alguns jogos aqui, porque a distância de uma semana para outra é muito grande. Se a gente for falar de todos os jogos, todos os lances que acontecem, a gente vai ficar aqui falando dias a fio, horas a fio, melhor dizendo. E uma observação desse jogo do City, que ganhou do Everton, é o Haaland voltando a marcar. E a gente fala o Haaland voltando a marcar e é voltando a marcar mesmo. Ele ficou um período distante de balançar as redes, longo. 2 meses para o Haaland é longo. A gente está acostumado a ver o Haaland fazer gol todo jogo, e um jogador do nível dele e um cara que joga lá na frente ficar sem fazer gol é estranho, né? Porque a gente o Cometa Haaland, como a gente fala, ele é difícil ele passar em branco. Então 2 meses para um jogador desse nível a gente tem que falar mesmo, né? Quando ele volta a marcar. E o City está ali na cola do Liverpool no campeonato inglês, um jogo a menos, e o Liverpool não quer cometer o mesmo erro da temporada passada, um erro que custou a ele uma classificação para a Champions. Então o Liverpool não quer ficar de fora da Champions e muito menos acabar uma temporada sem título. E acabar uma temporada com título para o Liverpool é muito significativo, porque é a última temporada também do Jürgen Klopp, né? Então, ele acabando essa temporada com o título, ele encerra uma carreira vitoriosa pelo Liverpool. A gente já destacou todos os títulos dele aqui pelo Liverpool naquele episódio que a gente até falou sobre a declaração dele de encerrar a carreira dele de técnico por um tempo, por um período, dar uma descansada. A gente falou dos títulos, mas encerrar com mais um título é melhor ainda. Então, vamos lá, Champions League, falando de Champions League, daí a gente volta a falar de alguns jogos importantes que aconteceram, de alguns jogos que foram pontuais, né? E a gente fala do Tchouaméni.
de novo a gente volta a falar do Tchouaméni, porque falamos no jogo contra o Girona e agora a gente volta a falar do Tchouaméni no jogo contra o Leipzig, um jogo que o Real foi até surpreendido pelo Leipzig, porque o Leipzig fez o papel dele jogando em casa, né? Então o Real foi bem, se defendeu bem e passou muito também pelo Tchouaméni, essa defesa sólida do Real. E nesse jogo o Real ganhou de 1-0. Gol do Brahim Dias, que estava substituindo o Bellingham. Não é uma missão fácil substituir o Bellingham, por se tratar de uma posição que está bem preenchida no Real Madrid, uma posição que é difícil ali, né, cara? É disputado. E aí o Brahim Dias, além de substituir um cara que é o artilheiro do time, um cara que dá muita assistência no time, ele faz um gol e faz um golaço. Mas, além do Brahim Dias, a gente destaca também, mais uma vez, o Tchouaméni. A seleção da França vai ter dor de cabeça, porque vai ter mais um zagueiro na manga, mais uma carta na manga, e o Real Madrid tá tendo essa dor de cabeça, vamos dizer assim. Então, o Real ganhou de 1-0, agora o próximo jogo, o jogo da volta é no Bernabéu, e o jogo da volta o Real só precisa ou manter esse placar de 1-0, acredito que o Real vai ampliar, mas se o Real só manter esse placar, já passa para a próxima fase. E no mesmo dia tivemos também Manchester City, e aí a gente fala de um City que é o atual campeão, um City que tem carta na manga e tem muita força, tem muita munição ainda para talvez levantar o seu segundo título de Champions. É um time sólido, um time que, assim como o Real Madrid, tem as suas baixas por lesão, jogadores que estão voltando recentemente, como o próprio De Bruyne, que ficou de fora do Mundial, jogadores que experientes como Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, o Haaland, esqueci o nome, o Doku. Jogadores, o City tem um time muito bom mesmo. Ganharam de 3-1 do Copenhague. Real Madrid e City até o momento 100% de aproveitamento. 7 partidas, 7 vitórias. Esse último jogo do City, o City ganhou de 3-1, gol do Foden, Bernardo Silva e De Bruyne. O jogo da volta, assim como o Real Madrid, só manter o placar ou ampliar. Os dois estão safos, vamos dizer assim. Claro que o Real Madrid é mais perigoso, porque é 1-0. E 1-0 não resolve absolutamente nada. Também da Champions falando, a gente pode destacar mais uma vez a derrota do Bayern de Munique. E o Bayern vem numa sequência de 2 derrotas. E o Bayern está em crise? Acho que não. É difícil dizer que o Bayern está em crise porque perdeu 2 jogos consecutivos. Claro que foram jogos importantes. Um que valia a liderança do campeonato alemão e um outro que valia um jogo importantíssimo da Champions. O Bayern foi até a Roma, visitou a equipe do Lazio, perdeu de 1-0, gol do Immobile, gol de pênalti, mas foram duas partidas, 2 derrotas, mas pô, o Bayern está em segundo, ainda briga por título
do campeonato alemão. Então a situação pode virar, assim como pode virar na Champions. O próximo jogo aí é o contrário. Quem vai visitar é a equipe do Lazio e vai ter que jogar muita bola para ganhar do Bayern lá na Allianz Arena. E a gente sabe que é difícil de ganhar na Allianz Arena. E é 1-0 só. É um jogo que não está resolvido. O Real Madrid também não está resolvido. Como eu falei, o Real Madrid pode ampliar ou só deixar esse placar. A equipe da Lazio também. Mas a Lazio vai enfrentar um Bayern de Munique na Allianz Arena. E aí, ao contrário, o Real vai estar jogando em casa. E o Real já ganhou fora. Aí é outro movimento, é outra situação. Então tá muito favorável ainda para o Bayern reverter essa situação. Tivemos PSG contra a Real Sociedad, também na Champions, né? E a equipe da Real Sociedad eu até achava que ia ganhar não, mas permanecer ali no 0-0, talvez 1-1, antes do placar ser aberto, né? Antes de abrirem o placar. E o primeiro tempo até acabou 0-0. A equipe da Real Sociedad assustando muito mais do que a equipe do PSG. Às vezes que o PSG chegava na defesa da Real Sociedad, não trazia muito susto para o goleiro ou para o sistema defensivo. Ao contrário da Real Sociedad, quando atacava, estava atacando com mais perigo e no fim o PSG acabou ganhando de 2-0, porque, como a gente sempre fala aqui no Travessia Esportiva, e falam em todo lugar, o que vale é a bola na rede. Não adianta tu pressionar e não fazer o gol. Porque ou o jogo pode acabar 0-0 ou o jogo pode acabar com placar favorável para outra equipe. E foi o que aconteceu. O PSG no primeiro tempo não merecia. O PSG no primeiro tempo não. O PSG do primeiro tempo não merecia a vitória. Mas o PSG voltou para o segundo tempo com atitudes diferentes. Até a zaga do PSG, se a gente for analisar, é uma zaga bem frágil, uma zaga que tem que abrir o olho, porque se passar para a próxima fase, acredito que passe, ganhou no Parque dos Príncipes já, agora o próximo jogo é em San Sebastián, tá com um placar muito favorável ao PSG, passando para a próxima fase, o PSG não sei se vai conseguir arrumar essa zaga, porque é um problema que já vem de tempos, mas é uma zaga que não traz confiança nenhuma. E a gente conseguiu ver isso nitidamente no jogo ontem contra a Real Sociedad. Eu estava dando uma olhada num site, agora eu não vou me lembrar o nome do site, mas eu vi antes dos jogos acontecerem, né? Antes do jogo do City, antes do jogo do Bayern. Então, as chances, né, para levantar o título da Champions. Quando eu vi, tava 32% pro City ser campeão da Champions. Acredito que tenha aumentado depois da vitória contra o Copenhague. Para o Real Madrid estava 15%. Acredito também que tenha aumentado depois da vitória contra Leipzig. E para Inter de Milão, que ainda vai jogar, 11%. Bayern de Munique estava 10%. O Bayern perdeu. Deve ter caído também essa porcentagem. O Arsenal, que ainda vai jogar, 8%. PSG ganhou de 2-0, estava 6%. O Barcelona, que ainda vai jogar contra a equipe do Napoli, estava com 3%
Desculpa. Hoje não tem tempo pra tomar água, né? Hoje não tem a Fábio aqui. Quando a Fábio tá aí, eu tomo água, dou uma descansada. Mas o Barcelona tava 3%. Então, ainda tem esses jogos pra acontecer. Semana que vem vão acontecer esses jogos que ainda restam. E depois, no outro mês, teremos os jogos da volta. Falando em Fábio, eu queria que a Fábio estivesse aqui, mas aí a gente vai comentar quando ela estiver aqui sobre a Super Bowl. Super Bowl, o que ela achou da festa, do espetáculo. Eu achei bacana, mas aí a gente vai entrar nesse assunto com a Fábio da Osoto. E tava 3% o Barcelona. Eu acho que até o torcedor mais otimista do Barcelona, ele não acredita nesses 3%, que é muito. Se a gente for botar na balança, o Barcelona teria 1% de chance de ser campeão da Champions. E vai enfrentar o Napoli, uma equipe italiana fortíssima. Vamos ver o que vai acontecer, porque a situação do Barcelona não é nada favorável para levantar um título de La Liga. Imagina um título de Champions. Ah, mas é mata-mata, é tiro curto e tal. Tudo pode acontecer, tudo. Mas quando se afunilar a competição, o Barcelona vai pegar uma equipe mais forte. Agora no sorteio caiu contra a equipe do Napoli. Não é fraca, mas também dá para ganhar. Vamos lá. Beleza, então acabamos aqui o nosso assunto de Champions. Vamos falar um pouquinho de Paulistão. E quando a gente fala de Campeonato Paulista, a gente começa falando aqui de um time que a gente já falou na noite passada, na live passada, e que a gente estava muito atento ao que estava acontecendo lá em São Paulo, no Corinthians, porque o Corinthians está com um técnico novo, um técnico português, 41 anos, o treinador Antônio Oliveira passou pelo Cuiabá, Atlético Paranaense, Coxa e tal, e a gente estava falando da dificuldade que ia ser para ele assumir esse Corinthians que estava... Ainda tá complicada a situação do Corinthians, mas o técnico ele chegou para substituir o Mano Menezes e não é que na segunda partida ele tem 2 jogos e ele já tem 2 vitórias. Então acho eu que o torcedor corintiano deve estar se lamentando e muito porque por que a direção não tomou uma atitude antes do Corinthians estar em lanterna do grupo C, 9 pontos, mesmo com essas 2 vitórias, o Corinthians soma 9 pontos, ganhou o primeiro jogo do campeonato, abertura do campeonato, depois perdeu todos os outros e agora ganhou esses 2 na sequência, contra a Portuguesa, que aí a gente destaca o retorno do Yuri Alberto voltar a fazer gol. E agora, recentemente, ontem, no dia 14, o Corinthians ganha contra o Botafogo de São Paulo. E mais uma vez, o Yuri Alberto fazendo gol. Então, o Yuri Alberto tem 2 gols desses últimos 2 jogos. O Corinthians tem 2 vitórias desses últimos 2 jogos. E aí a gente vê que era o Mano Menezes mesmo o problema. É cedo ainda para cravar uma mudança no Corinthians, mas o técnico assumiu, Yuri Alberto voltou a fazer gol, o Corinthians voltou a ganhar, o Corinthians está jogando diferente do que a gente estava vendo com o Mano Menezes. E claro, lanterna do grupo, a situação do Corinthians já não é das melhores, ele pegou o Corinthians já em chamas, e agora para apagar essas chamas vai ser difícil. Vamos ver como vai ser a situação dele no Campeonato Brasileiro, como vai ser a desenvoltura do Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil também. Paulistão agora, Corinthians
não se classifica para a próxima fase. Enfim, do outro lado também a gente vê o São Paulo com... Se o Corinthians tem 2 jogos e 2 vitórias na sequência, por outro lado, o São Paulo também o São Paulo caiu de produção. O São Paulo perdeu para Ponte Preta 2-0 e agora perdeu o clássico Sansão por 1-0. O São Paulo até abriu o placar no primeiro tempo. O gol não foi validado. E uma coisa boa do Campeonato Paulista é que já tem o VAR em todas as rodadas, né? Então não tem margem para erro, diferente de alguns outros campeonatos. E falando do Corinthians e Botafogo de São Paulo, esse jogo aí teve confusão, teve torcedor falando bobagem para criança. Isso aí vai ser um papo para um cartão vermelho da semana que vem, mas uma coisa totalmente desnecessária. Vamos lá. E falando de Santos e São Paulo, Santos ganhou, São Paulo perdeu 2 últimos jogos e o Santos ganhou quase todos os grandes confrontos que tinha, falando de clássico, né? O Santos ganhou de São Paulo, o Santos ganhou do Corinthians, o Santos só perdeu para o Palmeiras, clássico. O Santos tem mais um clássico importante, um jogo grande, importante, no dia 3/3, contra a equipe do Bragantino. Então, vamos ver como é que vai ser essa situação do Santos. Em clássicos, até o momento, o Santos ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Se o Santos ganhar do Bragantino no dia 3, o Santos vai jogar em casa, eu acho, joga na Vila, o Santos vai sair dessa primeira fase do Campeonato Paulista muito bem encaminhado. E uma diferença aqui do Corinthians para o São Paulo, das derrotas, é que as derrotas do São Paulo não surgiram efeito na tabela de classificação. São Paulo continua em primeiro. E as vitórias do Corinthians também não fizeram efeito. O Corinthians continua em quarto. E o Santos em primeiro do grupo dele. O Campeonato Paulista ele é meio... ele é diferente dos outros campeonatos, assim como o Campeonato Carioca tem suas peculiaridades, difícil de entender. O Campeonato Paulista também. O Campeonato Paulista é por grupos e os grupos não se enfrentam. Os times do mesmo grupo não se enfrentam, igual na Champions. Os times que estão no mesmo grupo na Champions se enfrentam. No Campeonato Paulista, um grupo enfrenta o outro. Por isso que a gente vê aqui o Corinthians ganhando esses 2 últimos jogos e o Corinthians não muda na tabela, o São Paulo perdendo e o São Paulo não muda na tabela, porque o São Paulo não está enfrentando os times da tabela dele, do grupo dele, e o Corinthians não está enfrentando a galera do grupo C, o Corinthians está enfrentando a galera de outro grupo. Mas enfim, isso aí é Campeonato Paulista, diferente do nosso querido Gauchão. Falando em Gauchão, temos um novo líder, ou melhor, temos o mesmo líder, só que com pontuação diferente. Grêmio e Inter estavam com 16 pontos até a rodada de ontem. O Grêmio ficou com 17, porque empatou com o Ipiranga, foi visitar o Ipiranga lá em Erechim, ficou no empate em 0-0. E o Grêmio e o Inter ganhou do Brasil de Pelotas por 3-1, jogando em casa, Beira-Rio. E aí ficou a classificação até esse novo formato do Campeonato Gaúcho. Ele tá diferente do Campeonato Gaúcho do ano passado, porque ano passado a gente tinha 4 times se classificando para a próxima fase. Ou seja, se o campeonato acabasse agora, se classificaria Inter, Grêmio, Juventude e Brasil de Pelotas, no formato do ano passado. Agora, no formato desse ano, que se classificam 8,
Temos aí o Inter, o Inter com 19 pontos, o Grêmio com 17, o Juventude com 14, Brasil de Pelotas com 10 pontos, Caxias com 9 pontos, o Novo Hamburgo com 9 pontos e o São Luís com 9 pontos. Então agora temos uma classificação com 8 times e para a próxima fase não é ida e volta. Ano passado a gente tinha 4 e era mata-mata. Agora a próxima fase é só uma partida. O time tal vai enfrentar o time tal, é um jogo só. E aí depois sim, na outra fase é jogo de ida e volta. Então até o momento, se fosse encerrado agora o Campeonato Gaúcho, essa fase de grupos, vamos dizer assim, teríamos Inter, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas, Guarani. O Guarani fazendo uma excelente campanha, com 10 pontos. Caxias, Novo Hamburgo e São Luís. E até hoje joga o Caxias e o São José. Os jogos que nós tivemos foi Guarani, que a gente está falando aqui agora da campanha, ganhando do Novo Hamburgo de 2-0. Grêmio empatando com o Ipiranga. Esse jogo eu consegui olhar. Infelizmente eu consegui olhar o jogo do Grêmio. Um jogo que a gente só pode destacar do lado do Grêmio o Gustavo Nunes, só. E alguns lances do Kaique, nosso goleiro, que também jogou na equipe do Ipiranga. Foi muito bem recebido até ontem em Erechim. Após o jogo, ele foi um dos poucos jogadores do Grêmio que foi falar com a torcida do Grêmio, deu luva, camisa. Então, depois foi lá saudar a equipe a torcida do Erechim, que por sua vez também foi muito cordial e recebeu o Kaique, o seu antigo atleta, muito bem. E a gente tem do lado do Grêmio esses destaques, o Kaique numa reposição de bola muito bem, tanto com as mãos como com os pés, e do lado e o Gustavo Nunes lá na frente, jogando onde jogaria o Soteldo. Bruno Vini jogou bem na zaga, mas não foi um destaque. Gustavo Martins também. Desculpa. E Galdino deixou a desejar ontem no jogo. O André Henrique também. Natan Pescador. A galera pega no pé dele, mas acredito que já é uma mancha. Não é porque ele seja tão ruim assim, embora ele não seja um cara que faça diferença dentro do campo, mas tem piores. E ontem tiveram piores. O André foi muito abaixo do Natan ontem, por exemplo, que a torcida pegou muito no pé do Natan. O Galdino foi muito abaixo do Natan também. Então o Natan já ficou como se fosse o Grando ano passado, o nosso goleiro Gabriel Grando, que por sinal não estava nem relacionado, não foi viajar para Erechim e talvez não esteja nem nos planos do Grêmio. O Grêmio aguarda propostas pro Grando e o Natan pegou essa ficou manchado pela torcida, mesmo que ele jogue bem ou razoavelmente bem, a torcida talvez nem veja isso. E um ponto positivo do jogo ontem também é não ter o JP Galvão jogando. Então isso já é um ponto muito positivo para o Grêmio. Tivemos o Santa Cruz empatando com a Avenida. O Inter, eu falei aqui que ganhou do Brasil de Pelotas 3-1. O São Luís empatando com o Juventude. E aí, na rodada passada, que nós não estávamos aqui, o Inter ganhando do São José. Caxias ganhando do Santa Cruz. Guarani empatando com o Brasil de Pelotas. Também consegui ver esse jogo. Novo Hamburgo empatando com o Juventude. O Avenida ganhando do Ipiranga. E o Grêmio empatando com o São Luís. O Grêmio vem de 2 empates, a equipe do Grêmio. E aí o Grêmio na próxima rodada vai a Santa Cruz enfrentar a equipe do Santa Cruz.
O Inter fica pertinho, vai ali a Novo Hamburgo, enfrentar o Novo Hamburgo. E teremos aqui em Caxias nada mais, nada menos que Caju. Vamos ter aí um clássico. Vai ser no Alfredo Jaconi, no dia 19/2, às 20 horas. Esse jogo eu quero ir ver presencialmente, quero estar lá. E teremos Avenida e Guarani. Aqui é um jogo que distancia o Guarani, se ele ganhar do Avenida, e consolida uma participação do Guarani indo para uma próxima fase do Gauchão, talvez, né? Indo para uma próxima fase do Gauchão. E isso é legal, porque a gente está vendo um time aqui, vamos usar essa palavra entre aspas, pequeno, se destacando aqui no meio dos grandão, no meio do Brasil de Pelotas, que tem uma estrutura boa, no meio do Juventude, que tem uma estrutura excelente. Grêmio e Inter nem se fala, e Caxias também tem uma excelente estrutura, diferente do Guarani. Então vai ser bacana se isso acontecer. E falando de Grêmio e Inter, o Grêmio tá trazendo aí, já chegaram alguns reforços, também tá para chegar o Pavon, que é um jogador do Atlético Mineiro no atual momento, mas está em negócio com o Grêmio, está bem adiantado. Então nós vamos ter aí no elenco Pavon, Soteldo, Diego Costa, Duqueiroz, e agora temos o nosso goleiro Marquezin, e é um elenco que se encaixar esses jogadores, eu acho que a gente pode dizer que está com contratações melhores que a do Internacional. Nosso parâmetro aqui para Gauchão e no Sul é esse. Grêmio fica analisando o Inter e Inter analisando o Grêmio. Não tem como fugir disso. Paciência aí para os outros times. E para quem torce para os outros times aqui do Sul. Mas esse é o termômetro. Então, e se esses caras conseguirem jogar, o Diego Costa jogar o mínimo do mínimo que ele jogou pelo Atlético de Madrid ou Chelsea, claro que é um cara que já está mais experiente, é rodado, não é mais o Diego Costa que a gente conhecia pelo Atlético de Madrid ou pelo Chelsea ou da seleção da Espanha, mas ele tem futebol, é um cara que é a cara de um Grenal, como a gente falou do Soteldo, um cara brigador, um cara que vai para cima, um centroavante raiz. E o Pavon também é um cara que assim como o Tchouaméni, que a gente estava falando aqui agora, né, no começo da live, joga na posição tal ou joga naquela outra posição, o Pavon é a mesma coisa. Então o Grêmio vai estar bem servido do Queiroz, o cara que jogou pelo Corinthians, não estava atuando no Brasil, queria voltar para o Brasil, e ele até falou que se sentiu feliz. Claro que ali foi um papo clichê de quem tá chegando no clube, mas ele queria voltar pro Brasil, ele queria jogar uma Libertadores, e o Grêmio vai proporcionar isso para ele. Então, se esses caras corresponderem à confiança que o Grêmio tá dando para eles, Diego Costa, que saiu do Galo, não era titular no Galo, foi pro Botafogo, também não era o primeiro jogador do Botafogo, tinha o Tiquinho Soares, no Galo tinha o Hulk. Então no Grêmio esses caras vão ser protagonistas, tem tudo para dar certo. Eu vi a torcida falando que talvez não fosse legal a contratação do Diego Costa e tal. Pô, mas a gente está dependendo hoje do JP Galvão, a gente está dependendo do André. O moleque é bom, cara, mas só que ainda é um moleque, tem que evoluir. Natan Fernandes também tem que evoluir muito. Então, quando tem esses caras experientes, esses caras que tem cancha pro jogo, já tem casca, o time só tem a ganhar.
Vamos lá, falando de seleção brasileira. Agora, seleção brasileira fora das Olimpíadas. O Brasil não vai para a França, não vai. E o que aconteceu? Caiu para a Argentina. Claro que a sequência antes da Argentina ela já era complicada, né? A molecada perdeu para Venezuela e vinha de empate. Então era uma já era uma sequência desfavorável. A Argentina foi só a cereja do bolo. Olha bem o que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Mais de 4 anos sem ganhar da Argentina. A gente está falando de todas as seleções, tá? Tanto a gurizada como a seleção principal. Perdeu a Copa América para a Argentina. Perder para a Argentina no Maracanã. Fora do Mundial Sub-17 para a Argentina. Fora das Olimpíadas para a Argentina. E na Copa do Mundo, quase que o Brasil cai para a Argentina. A Croácia nos fez esse maravilhoso favor de não entrar para mais uma estatística aqui contra a Argentina. Não tá fácil, não tá fácil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei que o Travessia Esportiva encerra aqui. Molecada, levanta a cabeça. Vai ter mais chance para mostrar ao futebol. Vocês são novos ainda. Seleção principal. Ainda tem muito chão pela frente. Dorival tem muito trabalho pela frente. Vamos ver. Estamos aí. E a Travessia Esportiva vai notificar cada um desses trabalhos. Vamos estar aqui conversando sobre isso. Semana que vem a gente volta. Na quarta-feira, eu, Carlos Eduardo, mais Fabi Dalzotto. De novo, Fabi, abração. Se estiver me ouvindo ou me vendo, tudo de bom para ti aí. E vambora. Travessia Esportiva volta quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã.